Oi, gente. Hoje nós iremos dar início a mais um assunto. Nosso assunto será o capítulo 3, a Grande Guerra e a Revolução Russa. Nosso assunto vai ser dividido em duas aulas. Na primeira aula, eu vou falar sobre a Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, e na segunda aula, irei falar sobre a Revolução Russa. O que nós vamos entender desse capítulo? Nós vamos entender que em 1914 vai dar início lá na Europa uma guerra até então sem precedentes. E essa guerra, ela vai ser ocasionada principalmente devido ao desenvolvimento tecnológico decorrente lá da Segunda Revolução Industrial. E o que vai acontecer? O poder das armas era tão destrutivo que os combates eles acabaram resultando em massacres nunca antes vistos na nossa história. Então, a Grande Guerra também é conhecida como Primeira Guerra Mundial. E nós vamos estudar quais foram as consequências desse conflito e vamos perceber que uma das consequências desse conflito é em virtude das disputas imperialistas das potências europeias pelo controle de mercados consumidores, matérias-primas. Então, nós vamos entender nessa aula como foi esse conflito, qual foi o seu estopim, suas frases, como é que foi a guerra de trincheiras, entre tantos outros pontos. Partindo daí, eu vou abrir aqui o slide para vocês verificarem como é que foi essa revolução, essa grande guerra que ela vai ter consequências desastrosas para toda a humanidade. Partindo daí, essa Primeira Guerra Mundial, vocês vão verificar que ela vai envolver várias alianças. Essas alianças vão marcar a divisão da aliança e também da entente. Mas antes de iniciarmos o nosso capítulo, a Grande Guerra e a Revolução Russa, nós vamos abrir com essa imagem e a seguinte citação. A citação é o seguinte: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos soldados feridos, que clamam por sangue, por vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. Aqui é uma citação de uma pessoa que esteve na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918. E essa guerra, é importante a gente entender como é que foi os antecedentes da guerra. Primeiro, nós vivíamos em um período da Bela Époque. O que era essa Bela Époque? A Bela Époque foi um movimento de 1880 a 1914, foi um período marcado pelo otimismo e pela prosperidade, causadas pelo desenvolvimento tecnológico e pelo progresso industrial. Então, esse período de otimismo e de desenvolvimento tecnológico, ele vai permitir a criação de novos produtos que vão causar impactos no cotidiano das pessoas das cidades. Esse período chegou ao fim com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, esse período de desenvolvimento, esse período de otimismo, ele chega ao fim com a eclosão dessa Primeira Guerra Mundial. Além disso, como antecedentes da guerra, o que a gente vai entender? Que no continente europeu reinava uma política de equilíbrio, uma política de equilíbrio do poder. E essa política de equilíbrio, ela visava evitar que um país se fortalecesse sobre os demais. Entretanto, o que acontece? A estabilidade econômica e a segurança proporcionada por essa política de equilíbrio do poder era mais
aparente do que real. Por quê? Porque na realidade não existia esse equilíbrio. Existia que uma potência ela queria se sobrepor a outras. Então, as disputas entre as potências imperialistas estavam cada vez mais acirradas, e isso dificultava as soluções negociadas, os acordos. Então, isso acabou sendo um passo para a configuração da Grande Guerra. No plano social, aumentava o antagonismo entre as elites europeias e as massas operárias e camponesas. Daí vai surgir o quê? Que fatores irão contribuir para a Primeira Guerra Mundial? Quais as causas? Aqui nós temos uma imagem que demonstra as potências imperialistas tentando dividir a China. Isso vai ser uma das principais motivações, são as disputas imperialistas que vão dar início a esse movimento da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo. Grã-Bretanha perde a supremacia econômica mundial para a Alemanha. Rivalidade anglo-germânica. Então, a política imperialista é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. O revanchismo francês. O que revanchismo era esse? Aquela vontade de dar o troco pelos prejuízos da guerra franco-prussiana, que eles travaram em 1870 contra os alemães. Então, a França, ela nutriu esse sentimento de revanche em relação à Alemanha. Disputa entre os países por colônias na África. Então, era cada vez mais frequente essas disputas. E essas disputas imperialistas, ela foi fazendo com que fosse configurado a Primeira Guerra Mundial. Daí nós vamos ter o quê? Essas disputas imperialistas. As disputas entre as potências imperialistas se intensificou nas últimas décadas do século XIX. Queriam garantir fontes de matéria-prima para suas indústrias. Então, essas potências, elas começaram o quê? Elas começaram a entrar em conflito por matérias-primas e por mercados consumidores. O crescimento industrial acarretou crises de superprodução. Tornava-se necessária a busca por novos mercados consumidores para os produtos dos países industrializados. Daí, essa procura por mercados consumidores vai fazer com que o conflito ocorra. A Alemanha, após a sua unificação, em 1871, passou por um grande desenvolvimento industrial, exercendo forte concorrência com os produtos ingleses no mercado europeu. O crescimento militar e econômico da Alemanha desagradava outras potências europeias, principalmente a Inglaterra e a França. A tecnologia militar teve grande desenvolvimento entre 1880 e o início do século XX. Criação de armamentos mais mortíferos, como fuzis de repetição, metralhadora, projéteis com gás venenoso e submarinos. Então, o que vocês percebem com essa tecnologia militar? Que esses países eles já estavam se preparando para um eventual conflito, porque se você não quer guerrear, por que você constrói armas? A Europa vivia uma paz armada. O que é esse período de paz armada? Período em que as potências realizavam intensa corrida armamentista. Daí, gente, outro fator que vai contribuir para a emergência dessa Primeira Guerra Mundial vai ser o sentimento nacionalista. O militarismo das potências imperialistas ela estava apoiado no crescente sentimento nacionalista. E esse sentimento nacionalista ele se manifestou na Europa, principalmente no século XVIII. E ele foi acirrado, ele se tornou mais acirrado no final do século XIX e no início do século XX. Existia, dentro desse sentimento nacionalista, tinha o nacionalismo alemão, que girava em torno do pan-germanismo,
que era a ideia que os alemães tinham de unir todos os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão. Então, o nacionalismo alemão, ele desejava criar o quê? Um império alemão em torno do pan-germanismo. E existia também o nacionalismo francês. O que vinha a ser esse nacionalismo francês? O nacionalismo francês, ele girava em torno do revanchismo francês, que era o nacionalismo alimentado pelo sentimento de vingança e de revanche, o desejo de retomar as regiões de Alsácia e Lorena, região rica em minérios que tinha sido tomada pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana. Além disso, existia também, gente, os conflitos nos Balcãs, que era uma região dominada pelo Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, e surgiu naquela região um sentimento nacionalista que se manifestou de forma violenta naquela região. Então, os sérvios queriam criar a Grande Sérvia a partir da união de todos os povos eslavos. Essa política ela tinha o apoio do pan-eslavismo. Então, sentimento nacionalista nutrido por essas potências europeias vai acabar incentivando ao início da Primeira Guerra Mundial. Então, quais serão os fatores que vão dar causa à Primeira Guerra Mundial? Mais uma vez, o nacionalismo, o pan-germanismo, que foi o movimento do século XIX, que defendia a união de todos os povos germânicos da Europa Central, e o pan-eslavismo, que foi o movimento político e socioeconômico do século XIX, que buscava a união de todos os povos eslavos. Aqui nós temos a bandeira da Confederação Germânica, primeira bandeira de guerra utilizada pela Confederação Germânica, e a bandeira pan-eslava, aprovada pela Convenção Pan-Eslava em Praga, em 1848. Mais um tópico aqui falando das causas: imperialismo, disputa de territórios coloniais, rivalidades e armamentos, nacionalismo, união de povos contra as potências, políticas de aliança, também vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que as potências europeias elas vão criar acordos e alianças entre si. Política de aliança, países que visavam a defesa de interesse comum. Questão balcânica, a Sérvia, ela queria anexar todos os territórios eslavos e ela tentou fazer isso com o apoio da Rússia, que era oposição ao Império Austro-Húngaro. Daí, Primeira Guerra Mundial. Em meio a essas disputas e rivalidade entre essas potências, as potências europeias elas vão fazer alianças de caráter militar, político, econômico, que visavam o quê? Visavam principalmente assegurar as suas defesas e as suas conquistas. Daí vai ser formado dois tipos de aliança durante a Primeira Guerra Mundial: a Tríplice Aliança ou Impérios Centrais e a Tríplice Entente. Nem todos os países da Europa se envolveram nesse conflito. Existiam alguns países que preferiram ficar neutros. Então, aqui a política de aliança. A Tríplice Entente ela era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. E a Tríplice Aliança ela era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e também pela Impéria, e depois ela foi composta pelo Império Turco-Otomano. Então, nós temos aqui as duas alianças que se confrontaram, durante a Primeira Guerra Mundial. Os riscos, a guerra foi declarada. Vale lembrar a vocês que o estopim da Primeira Guerra Mundial vai ser um acontecimento específico. Mas antes de falar
sobre essa guerra declarada, nós vamos perceber que os riscos dos militares, do militarismo e do nacionalismo, eles foram intensificados cada vez mais com a formação dessas alianças. Era como se o mundo tivesse um ponto de guerra, então era necessário, essas alianças, elas só formalizaram a preparação para essa guerra. As principais potências europeias estavam unidas por tratados de ajuda mútua em caso de conflito. Qualquer incidente que não fosse resolvido por meio da diplomacia levaria todas as potências europeias para a guerra. Dessa forma, o que vai acontecer? Esse fato aqui, ele vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Em 28 de junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, eles foram assassinados a tiros por Gavrilo Princip, membro de uma organização pan-eslávica da Jovem Bósnia. O que vai acontecer? Esse acontecimento aqui, o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, ele vai acelerar, ele vai antecipar a guerra. O Império Austro-Húngaro, ele vai acusar a Sérvia de estar ligada a esse atentado, e ele vai declarar a guerra à Sérvia, fazendo com que o sistema de aliança entrasse em ação. A Alemanha, ela vai declarar guerra à Rússia, à França e à Bélgica. E a Inglaterra, ela vai declarar guerra à Alemanha. Por quê? Por conta do sistema de aliança. Eu te protejo e você me protege. Então, se o amiguinho declarou guerra ao coleguinha, o que vai acontecer? Os outros vão entrar em defesa do amiguinho. E assim é o sistema de aliança. Gradativamente, um país vai declarando guerra à outra. Por esse motivo, é chamado de a Grande Guerra. O incidente regional deu origem a um conflito mundial, dando início à Grande Guerra, em 1914, que vai ter seu fim só em 1918. Aqui, ó, o estopim da guerra foi o quê? O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, e de sua esposa, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Guarde esse fato aqui, gente, como o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, falando aqui sobre o estopim da Primeira Guerra Mundial, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e sua esposa, mortos em Sarajevo. A Áustria acredita a responsabilidade do atentado à Sérvia. A declaração de guerra coloca a política de alianças em ação. Então, quando inicia a guerra, vai existir frentes de batalha. As potências centrais combatiam seus opositores em duas frentes, a oriental e a ocidental. As potências centrais aqui, gente, é a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e, inicialmente, a Itália. A frente oriental, as potências centrais enfrentam o Império Russo. Na frente ocidental, as potências centrais combatiam a França, a Bélgica e a Inglaterra. Vale lembrar vocês que a Primeira Guerra Mundial ela teve 3 fases. Na primeira fase foi a Guerra de Movimento, que foi marcada pela ofensiva dos alemães na frente ocidental. Na segunda fase, nós vamos ter a guerra de posição, marcada pelo estabelecimento das tropas em trincheira, que é aqui a guerra de trincheira, de 1915 a 1916. E a terceira fase, ela vai ser caracterizada pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial,
em virtude de uma revolução e uma guerra civil que estava ocorrendo no seu território, e a entrada dos Estados Unidos no conflito, em 1917. Então, essa fase vai de 1917 a 1918. Aqui, mais uma vez, as fases da guerra. Guerra de movimento, de 1914 a 1915, que é a primeira fase. A segunda fase, 1915 a parte de 1917, a Guerra das Trincheiras. E a terceira fase, de 1917 a 1918, que é marcada pela saída da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos da América. Guerra de Trincheira. Foi a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Guerra das Trincheiras ou Guerra de Posições, que ocorreu de 1915 a 1917. Recebeu esse nome pois cada bloco defendia as suas posições e tentava impedir o avanço do outro. Os exércitos escavavam valas profundas que chamavam de trincheiras. Para se protegerem, eles se instalavam entre essas trincheiras durante vários meses. E foi a fase mais mortífera da guerra, porque eles morriam tanto devido à falta de higiene, devido ao próprio conflito e pelas condições subhumanas que eles tinham que conviver nesses lugares, nesses espaços. Nós temos aqui a Guerra das Trincheiras, eles nesses buracos que eram cavados e eram chamados de trincheira, onde eles combatiam com o outro lado que estava dentro de um buraco também fazendo a mesma coisa. Aqui, é para mostrar que eles eram obrigados a conviver em condições deploráveis. Eles conviviam com ratos, com cadáveres, eles tinham que beber água, aquela água da chuva que corria nessas valas, que passavam pelos corpos dos seus colegas mortos, eles eram obrigados a beber. Aí nós temos o ano de 1917, que vai mudar o rumo da guerra. Por quê? Porque ele vai marcar a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Com o triunfo da Revolução Russa, em 1917, os bolcheviques eles se estabeleceram no poder e foi assinado um acordo secreto com a Alemanha, que visava oficializar sua retirada do conflito. Esse acordo ele foi chamado de Tratado de Brest-Litovsk, que impôs duras condições para a Rússia. A Rússia ela teve que pagar indenização, ela teve que perder uma parte do seu território para a Alemanha não atacá-la. Então, ela saiu da guerra mediante esse acordo. Aqui, Tratado de Brest-Litovsk, em 3 de março de 1918, em Brest, antiga Brest-Litovsk, na atual Bielorrússia, foi o tratado de paz assinado entre o governo bolchevique russo e as potências centrais, pelo qual, por esse tratado, era reconhecido a derrota russa na Primeira Guerra Mundial. Mas aí a guerra continuou e fim da neutralidade dos Estados Unidos. O que estava acontecendo? A gente viu que na primeira e na segunda fase foi marcada pelo avanço dos alemães e, consequentemente, pela vitória dos alemães. O que acontece? Os Estados Unidos ele tinha vários acordos com a Inglaterra, com a França. Então, a derrota desses países significava sua derrota financeira. Então, ele teve que acabar sua neutralidade e entrar na guerra. Em abril de 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra em virtude de ataques de submarinos alemães contra os navios mercantes estadunidenses. Os Estados Unidos, ele então passou a enviar soldados, ele passou a enviar armas e recursos financeiros para a guerra. A entrada dos Estados Unidos, ela acaba o quê? Fortalecendo os aliados, a Tríplice Entente, que foi decisiva para o fim do conflito, porque era um país com gás novo, que entrou no finalzinho com todo o gás
e acabou sendo decisivo para o fim da Primeira Guerra Mundial. Participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, no início do conflito, o Brasil ele se manteve neutro. Em 1917, o governo brasileiro ele decidiu apoiar os Estados Unidos e acabou rompendo com as relações diplomáticas com a Alemanha. Ele participou do conflito enviando médicos, aviadores, além de disponibilizar navios de guerra para auxiliar a patrulha do Oceano Atlântico. O Brasil ele só entra na Primeira Guerra Mundial porque os Estados Unidos ele oferece algumas regalias para que ele deixasse a sua neutralidade. Até então, até 1917, o Brasil ele comercializava tanto com os países da Tríplice Aliança como com os países da Tríplice Entente. A Grande Guerra chega ao fim. Em 1917, as economias das nações europeias elas estavam abaladas. E isso ocasionava grande sofrimento à população. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados fortaleceram e as potências centrais se renderam uma a uma e assinaram um armistício em 11 de novembro de 1918. Em 1919, os países aliados e a Alemanha assinaram o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele estabeleceu diretrizes para a reorganização política e econômica da Europa e severas punições para os países derrotados. A Alemanha ela foi duramente penalizada e considerada a única responsável pela Grande Guerra Mundial, por essa guerra. E esse Tratado de Versalhes ele vai acabar sendo o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Ele vai ser um ponto, o descontentamento dos alemães com esse tratado vai alimentar o desejo de revanche e de vingança e que vai acabar contribuindo para a Segunda Guerra Mundial. O tratado estabeleceu a criação da Liga das Nações, a organização internacional voltada à manutenção da paz, por meio da diplomacia entre os países. Com o fim da guerra, as potências centrais perderam os territórios, dando origem a países e novas fronteiras. Então, aqui nós temos consequências da guerra. A Primeira Guerra Mundial ela vai ocasionar a morte de cerca de 10 milhões de pessoas e 20 milhões de feridos. As regiões europeias, elas estavam completamente destruídas e os serviços básicos eles foram prejudicados. Então, era necessário a reconstrução da Europa. Para a reconstrução das cidades, os países europeus tiveram que pedir empréstimo ao governo e bancos estadunidenses. Os Estados Unidos se transformaram na maior potência mundial. Antes era a Inglaterra. Com a Primeira Guerra Mundial, passou a ser quem? Passou a ser os Estados Unidos da América. Empobrecimento e endividamento da Alemanha, que desenvolveu um sentimento de revanchismo, lançando a base para a ascensão de Hitler ao poder e desencadeando o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Aqui, consequências da Primeira Guerra. Considerando-se humilhados pelo Tratado de Versalhes, os alemães passaram a nutrir um ódio, sobretudo pela França e os países que o derrotaram. Declínio da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito, a ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então se tornaram uma das grandes potências mundiais, intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia, que nós vamos ver na próxima aula, o aparecimento dos regimes políticos autoritários, como o nazismo e o fascismo, e aproximadamente 10 milhões de mortos e entre 20 a 30 milhões de feridos. Criação da Liga das Nações. Então, para finalizar, o assunto, a Primeira Guerra Mundial, nós vimos que as causas estão relacionadas ao imperialismo, a disputa por matérias-primas e mercados consumidores na África e na Ásia,
o nacionalismo, tanto o revanchismo francês, como o pan-germanismo, como o pan-eslavismo, como os conflitos lá na região dos Balcãs, eles vão ser utilizados como fatores da Primeira Guerra Mundial, e também a política de alianças, ela é responsável por isso, porque essas nações, elas iniciam a corrida armamentista e acabam se armando e se preparando. À medida que elas se armavam, ela tornava mais iminente o conflito. O estopim da Primeira Guerra Mundial vai ser o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, e vai ocorrer a política de alianças, que vai ser marcada pela Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e a Itália. Inicialmente a Itália, ela vai mudar de lado quando a guerra ela começa, quando começou, logo depois que começou, ela muda de lado. E a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido ou Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos, que vão entrar em 1917. Quais são as consequências da guerra? As consequências da guerra são mais de 10 milhões de mortos, entre 20 a 30 milhões de feridos, o fim da Bela Época, derrota dos impérios centrais, Alemanha, Rússia, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. A Rússia ela saiu derrotada aqui porque ela assinou um acordo lá com a Alemanha e teve a Revolução Russa de 1917 que acabou iniciando, fazendo com que os bolcheviques tirassem a Rússia da guerra. Reformulação do mapa mundial, o Tratado de Versalhes, que impôs duras e severas prerrogativas lá para a Alemanha, humilhando principalmente a Alemanha, que foi obrigada a aderir a esse tratado. Com isso, esse tratado ele vai fazer o quê? Ele vai acabar alimentando a Alemanha para a eclosão de um segundo conflito, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então, por hoje, nosso tema foi a Primeira Guerra Mundial, onde a gente estudou as causas, as fases, as alianças e as consequências desse conflito. Então, até a próxima aula.